nosso canal YouTube hoje com uma atividade diferente, especial. Nós estamos participando, apoiando a convocatória geral para o ato de entrega do abaixo-assinado Anistia Nunca Mais. O abaixo-assinado conta já com mais de 100 mil assinaturas. Ele foi uma iniciativa do Manifesto Coletivo e vai acontecer no dia 1º de abril, às 14 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. É uma atividade pública, aberta, gratuita, em que a sociedade civil se manifesta em relação ao Estado, em relação ao governo, pedindo que a gente suspenda as práticas de anistia, que a gente julgue, que a gente avalie criteriosamente o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Para compor essa convocatória, eu então passo a palavra para um dos articuladores do Manifesto Coletivo, meu amigo, colega, companheiro, camarada, Vladimir Safatli. Para quem eu pergunto, Vladimir, por que anistia nunca mais? Então, Christian, primeiro obrigado aí pelo convite que você fez no nosso manifesto, no nosso grupo, né? De fato, a gente entende, desde do fim das eleições, a gente compreendeu que a tópica da suspensão da anistia era fundamental, absolutamente central, para a preservação, pelo menos para abrir o espaço para algum tipo de democracia real no Brasil. Isso significa o quê? Significa que a gente viu durante esses 4 anos uma série infindável de crimes que vão desde crimes contra a saúde pública, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade do governo, e esses crimes precisam ser julgados. A gente não pode repetir o mesmo tipo de erro que aconteceu ao final da ditadura, que foi não julgar os crimes de governos autoritários. Então, quer dizer, se a gente fizer isso, claro que as situações não são exatamente as mesmas, mas há alguma coisa semelhante, essa política do apagamento, essa política do esquecimento, essa incapacidade de compreender a força transformadora da memória, né? Quer dizer, como a memória é um elemento fundamental para a constituição do futuro de um povo. Então a gente teve aí desde questões vinculadas à pandemia, né, que foram crimes de responsabilidade de saúde pública explícitos, negligências ativas do governo, ativas, né? Quer dizer, ou seja, a gente tem aí 3% da população mundial e 15% das mortes, né? Foi a mais absurda gestão da pandemia do mundo, né? Não é possível que agentes do governo não sejam responsabilizados por esse tipo de situação, a extrema vulnerabilização que eles colocaram na sociedade brasileira, e vão colocar de novo, se isso não for indicado. Vai acontecer situações parecidas, essa não é a última pandemia, então é importante que o Brasil consiga preservar o seu futuro, essa que é a questão central. A gente viu crimes de genocídio contra populações de povos originários, inclusive tem um processo circulando no Tribunal Penal Internacional contra o governo Bolsonaro por genocídio indígena, certo? Então, mais uma vez, para que nós preservemos o futuro, é necessário acertar contas com esse passado recente. Essa é a nossa ideia, é convocar todo mundo, que a gente tem mais de 100 mil assinaturas, então convocar essas 100 mil pessoas em primeiro lugar e outras também junto conosco, para que elas venham, somem com a gente nesse momento fundamental, para a gente possa fazer uma demonstração de força, dar uma demonstração de força, mostrar que a sociedade civil não aceita o silenciamento, não aceita o silêncio, dar uma demonstração de força que possa, inclusive, fortalecer setores do governo que também têm essa mesma compreensão, que estão esperando um sinal da sociedade civil, estão esperando um sinal da opinião pública, certo? Um sinal claro e efetivo, certo? E a gente está querendo contribuir para isso. Quer dizer, está valendo recordar, repetir, elaborar? Com certeza, acho assim, essa tópica psicanalítica, essa consciência da importância, certo, da rememoração, da importância da elaboração como elemento fundamental de preservação de futuro. Isso que eu queria insistir, certo? Não é simplesmente uma questão de acertar contas com o passado, de não conseguir sair do passado, porque a gente tem um senhor que, por sinal, é ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Dias Toffoli, foi capaz de falar um tipo de absurdo como esse, falar, veja só, o Brasil não pode ficar preso ao passado como a Argentina ficou.
Quer dizer, além do sujeito fazer uma gafe diplomática inaceitável para alguém na posição dele, ainda faz uma mentira absolutamente, uma mentira política da pior espécie. Esses países que acertam suas contas com o passado não ficam presos ao passado, eles elaboram o passado, então eles se livram do passado. O passado passa de uma vez. O problema do Brasil é outro, é que o passado aqui não passa, né? Ao contrário, nós estamos presos ao passado. Essas figuras que nos governaram esses últimos 4 anos são figuras que saíram diretamente do passado, certo? Do passado da ditadura militar, com discursos da ditadura militar, com ações da ditadura militar. A ditadura militar não passou. Essa que é a questão, ela não passou. Então, para passar, é preciso você efetivamente, ou seja, responsabilizar. Não é nada ligado à vingança. Ninguém está querendo vingança. As sociedades, quando pedem justiça, não pedem vingança. Elas pedem outra coisa. Elas pedem a responsabilização das práticas, porque todo mundo é responsável pelas práticas que faz. Se você faz alguma coisa, é responsável. Bem, o governo, se faz alguma coisa, é responsável. E se ele não faz, deixa de fazer, também é responsável. E se ele cria uma série de práticas que levam à morte absolutamente irracional de centenas de milhares de pessoas, centenas de milhares, certo? Então não é possível que uma coisa como essa não vai ser julgada, não vai ser responsabilizada. Logo, a gente convoca todos vocês a estar presentes no dia 1º de abril. O dia 1º de abril vem do fato de que, na verdade, é o dia do golpe militar, né, que não é dia 31 de março, é o dia de 1º de abril. Então, vão ter uma série de eventos que vão lembrar esse momento nefasto, terrível e desestruturador da sociedade brasileira, certo? Inclusive contra aqueles que vão estar lá tentando fazer algum tipo de afirmação do absurdo, né? Ou seja, tentando defender o que é absolutamente indefensável, defender gente que defende a tortura, gente que defende o assassinato de opositores, gente que defende ocultação de cadáver, gente que defende estupro por oficiais do Estado, certo? Exatamente contra isso é importante que a gente mostre a nossa força. E uma das maneiras de mostrar essa força é se juntando a nós, a um conjunto de coletivos que fez esse abaixo-assinado, que vai estar presente lá no dia 1º de abril, certo? O Cordão da Mentira, um deles está completamente junto conosco nessa luta também, certo? Para que você possa lá, faça sua voz ser ouvida, venha mostrar a sua solidariedade em relação a esse tema, para que a gente possa ter força, porque o objetivo fundamental é a entrega. Quem leu o nosso abaixo-assinado viu que a gente clama por um tribunal popular para julgar esses crimes do governo passado, né? Nossa companheira Marília vai poder falar um pouco sobre o que é esse tribunal, mas quer dizer, para a gente conseguir ter força para que esse tribunal seja implementado, é importante que esse ato seja um ato robusto, que vai acontecer exatamente como você havia dito, dia 1º de abril, no Largo São Francisco, Salão Nobre do Largo São Francisco, 14 horas, né, aqui em São Paulo. Então, pessoal, o Bully vai pôr aí o vídeo do canal sobre a Argentina, 1985, esse julgamento tão decisivo aí, um marco histórico na América Latina. Lembrando, né, do movimento Tortura Nunca Mais, acho que é o qual esse dito faz ressoar. Para nos contar em detalhes o que exatamente é um julgamento público, um julgamento popular. Nós estamos recebendo aqui, muito honradamente, Marília Santos, advogada, integrante do Manifesto Coletivo, que compôs esse manifesto que agora tem mais de 100 mil assinaturas, que vai ser entregue então no Largo São Francisco, próximo dia 1º de abril. Eu vos pergunto, Marília, o que é e como é que vai se efetivar um possível julgamento que está assim, no coração, no desejo, na expectativa dos brasileiros? Como fazer isso? Então, a gente, por muita deliberação do Manifesto Coletivo, né, dos integrantes, a gente entendeu que a ferramenta do Tribunal Popular seria a ideal assim, para o que a gente está propondo, né? E o que é isso? É a gente ocupar esse espaço de silêncio do judiciário, de forças institucionais, em relação a uma eventual, enfim, que a gente torce para que aconteça, mas a uma culpabilização de todos os crimes cometidos pelo governo Bolsonaro, né, na condução da pandemia. Então, que a gente pode agrupar em três categorias esses crimes, isso, né? A gente identifica como crimes de responsabilidade do presidente, né,
da administração pública como um todo também, crimes contra a saúde pública e crimes contra a humanidade. Então a gente tem assim uma identificação no universo na esfera que gira assim, nesses 3 grandes temas, né? Não é pouca coisa. Tem muita coisa assim pra gente pra avaliar. E leva-se em conta o material já produzido, por exemplo, pela CPI ou pelo Tribunal de Haia? Isso faz parte? Ou como é que se relacionam as coisas? Também, assim, a gente não tá descartando nada do que foi produzido, né, São 4 anos já, né, desde o ano 1 da pandemia, e o material ele tá muito farto em relação à identificação do que foi desfeito, né, pelo governo Bolsonaro. Então a gente está se baseando por relatórios feitos pelo Departamento de Direito Sanitário da USP, a gente também está levando em consideração o que foi levantado pela CPI, também pelo que foi concluído. Então, assim, não estamos, assim, autonomamente fazendo esse levantamento. Tem muita coisa útil que foi produzida e a gente está levando em consideração. É principalmente isso, assim. Mas é um julgamento, é uma espécie de teatro, vai ter defesa e, como se diz, promotoria, o advogado de defesa, vai ter um juiz ou uma bancada de juízes, testemunhas. Explica para o pessoal como é que funciona, assim, como mais ou menos, né? Claro, já existiram precedentes para isso. Sim, o Tribunal Popular a gente tem que lembrar sempre assim, que é uma ferramenta informal, né? No sentido de formalidade do que seria o judiciário. Então a gente está funcionando à parte do judiciário, é uma iniciativa popular, uma iniciativa social, de fazer cumprir uma coisa que não está sendo feita pelo judiciário formal, né? Então, assim, a gente, apesar da gente não estar preso a essa coisa da legalidade, assim, a gente não precisa se ater tanto a essa coisa da legitimidade da prova, como exemplo. O devido processo legal. Isso, o devido processo legal a gente não segue à risca, mas a gente baseia nisso, né? Porque, enfim, como a gente já tocou nesse assunto, assim, o tema já vem sendo tratado, inclusive, por uma CPI. Então, a gente meio que já está muito baseado legalmente, assim, formalmente, pela justiça. Então, a gente conduz dessa maneira, sem estar tão ligado à questão formal do judiciário, mas a gente ocupa esse lugar que é simbólico, né? A gente toca pra frente, assim, tem um endereçamento, que nesse momento da gravação a gente ainda está definindo várias questões, mas assim, a gente entrega uma sentença, a gente faz uma leitura de uma sentença. Tem uma sentença, com então. uma acusação, com defesa, com os atenuantes. Com atenuantes. Tá. Não sei se vai haver, mas talvez. Certo. Mas tem todo aquele rigor, assim, de um processo legal, a gente segue. Mas para não ficar nessa esfera do teatro, a gente tem um endereçamento, né? A gente tem esse objetivo, que é de deixar claro para esse governo institucional, para um judiciário, que existe sim, assim, a gente tem 103 mil assinaturas se colocando favoráveis a um julgamento do que foi cometido durante a pandemia. Então, assim, tem um objetivo, não é um mero teatro, e eu acho que a gente até tem que ter cuidado com esse termo do simbólico, porque, assim, não é aquele simbólico que fica no ar, né? É uma coisa que a gente pretende formalizar. Então, é nesse sentido aí que é simbólico, mas ele também tem uma materialidade, acho que é isso. Bom, a gente que gosta do conceito de catarse, que preza a tragédia grega, né, acredita que o teatro é, sim, uma forma de escrutinizar, de colocar em cena as paixões não destinadas, os conflitos mal postos, né, por um determinado momento social. Sim, sim. A gente poderia distinguir de que maneira essa convocação ao Estado dos processos que atualmente estão em curso. Sei lá, o processo por causa das joias, o processo por causa da improbidade administrativa, falta de decoro. São vários processos criminais, inclusive, que estão aí contra Jair Bolsonaro. Em que medida o julgamento popular ele dialoga com essas iniciativas assim, formais que estão, ora, em curso? Eu acho que eu penso assim, que a iniciativa do Tribunal Popular, se ela é bem aceita e a gente entende que ela está sendo bem aceita, ela serve também como pressão para que esses que estão em curso, que ainda não estão formalizados nem como indiciamento, nem como denúncia, ainda está sendo muito da opinião pública, isso. Então a gente entende que é uma maneira também de estar engrossando esse coro da culpabilização
de todas as esferas possíveis do governo Bolsonaro, né? Porque a gente vai vendo que quanto mais se cutuca, assim, mais vai saindo. Eu acho que tá ali paralelo a tudo isso que tá acontecendo nesse momento. Então é isso, né? Por isso que a gente tá aqui também, fazer essa convocação para que todo mundo, principalmente quem assinou, mas assim, quem tá descobrindo agora dessa movimentação do Manifesto pela Anistia Nunca Mais, para comparecer no dia 1º de abril, às 14 horas, na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, e estaremos todos lá para receber todo mundo. E eu acrescento, quem não conhece, vale o passeio histórico, né? É um lugar que é um templo sagrado da democracia, do direito, da justiça. Tá lá a carta de fundação da faculdade, é um lugar assim que tem uma carga simbólica à altura de uma iniciativa desse tipo. Para examinar um pouco mais a fundo o conceito de anistia, o desenvolvimento dos trabalhos do grupo que redundou nesse manifesto, que vai ser entregue no dia 1º de abril, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no seu Salão Nobre. Eu gostaria de agradecer a presença do querido Wallison Crumpus, bacharel em filosofia, educador popular, youtuber em exercício. Wallison, muitas pessoas, quando a gente vai falar em anistia, vão lembrar do processo que findou a ditadura militar, que para alguns é uma grande conquista, né, de fato, para aquele contexto acirrado, né, a chamada anistia ampla, geral e irrestrita. Né? Muitos vão dizer que mobilizar de novo a noção de anistia e recusá-la, né, anistia nunca mais, é estimular, assim, a permanência do conflito, da polarização, é não saber, assim, perdoar e começar de novo, no fundo, levantar e manter um sofrimento que talvez já tenha passado, a gente não sabe, né? Talvez tenha ficado para trás, talvez mereça, assim, um certo esquecimento. Acho que a gente pode se inspirar em processos como o da África do Sul, a Comissão Verdade e Reconciliação, que de fato foi um avanço, mas que deixou resíduos problemáticos, né? E a gente tem processos, por exemplo, como o da desnazificação na Alemanha, que chegou num ponto e, bom, a gente esquece o que está para trás. Talvez nesses outros países a conotação de anistia seja um pouco diferente da nossa. Eu queria que você, então, por que anistia? Por que anistia nunca mais? É importante falar sobre isso. Primeiro, eu queria, em nome de todos os nossos integrantes do Manifesto Coletivo, agradecer por esse espaço. É um prazer estar aqui nesse cenário, que eu já assisto há alguns anos. Que é nosso, é nosso. De fato, essa é uma questão importante, porque, inclusive, internamente em nosso coletivo foi discutido o nome, se nós levaríamos adiante essa questão do anistia nunca mais, porque, de fato, isso repassa, né, pelo período da ditadura, a lei da anistia de 79, e tem essa discussão sobre a anistia ter sido uma conquista social também. E eu acho que é importante dizer, né, para começar, que nós não somos contra toda forma de anistia. Não é que nós somos contrário à anistia. Nós somos contrários à anistia daqueles que foram os verdadeiros criminosos, que deveriam responder por todos os crimes que foram cometidos. Acho que a própria forma como a lei da anistia foi feita em 79, ela é bem questionável, porque ela sai a lei, né, dizendo que seria concedida anistia. Você vai no segundo parágrafo da lei, tá lá dizendo que não, mas a anistia não será estendida a quem cometeu crimes de terrorismo, crimes de assalto, fica aquela coisa vaga da lei. Um sequestro, por exemplo, de um embaixador, uma coisa assim. A lei da anistia serviu, sim, para deixar impunes os militares, os torturadores, os criminosos, pessoas que esconderam corpos, mas muitos dos civis permaneceram na cadeia. Então é contra essa configuração que nós somos contrários, e o anistia nunca mais é a eles, a esses militares que novamente ocuparam o governo, cometeram crimes, um deles, né, o crime contra o povo durante a pandemia, que é o que nós
né, tratamos aqui, e eles devem ter sim um julgamento, e, enfim, responder pelos seus atos. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, não é um julgamento para execração e vingança geral, mas justamente para a gente conseguir assim, individualizar responsabilidades. Exato. Né? Quer dizer, quem de fato, né, esteve assim, de livre vontade, de forma renitente, de forma explícita, né, envolvido em ações lesivas. Né? Sim. Tem uma frase, eu acho interessante, eu peço perdão porque eu desconheço a autoria, mas diz que a sorte deles que a gente pede justiça e não vingança. Porque, enfim, nós temos uma série de pesquisas que indicam aí pelo menos 400 mil mortes, 400 mil vidas poderiam ter sido poupadas, né? 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Então, a gente não pode mais aceitar que esse tipo de crime aconteça e saia impune. Foi melancólica a minha experiência quando eu li esse recém-caso das joias do Bolsonaro de 16 milhões, porque assim, o crime em si já não me surpreende mais, mas o pior é a sensação de impunidade. É esse basta que nós temos que dar. Nós temos o intuito, é importante dizer, o nosso tribunal, ele é popular, ele assim, ele não tem fins jurídicos válidos. Porém, o nosso intuito é fazer uma pressão para que aí sim o Bolsonaro tenha um julgamento, não só o Bolsonaro, mas também, né, os demais que estavam com ele compondo o governo, é bom lembrar, para que aí sim eles respondam pelos seus crimes. Está muito em alta, esteve principalmente nos últimos meses, o filme da Argentina, 1985, teve até um vídeo aqui A gente fez um vídeo no canal. A Argentina teve na década de 80 duas leis da anistia para poupar os militares, tal como aqui. E em 2003 essas leis foram revogadas, foram derrubadas, e nós tivemos em julgamentos 13 militares que foram condenados à prisão perpétua. E no Brasil? A gente não tem nem perto disso. Sim. E de fato, a Comissão Verdade, instituída no governo anterior ao Temer, chegou a alguns resultados, mas eles não conseguiram ter uma repercussão social. Até a nossa querida amiga a Maria Rita Kell trabalhou nessa comissão e entendo que houve assim, um silenciamento, um corte. De certa forma, esse julgamento ele tenta retomar esse ponto lá atrás na história. Sim, é claro que uma comissão da verdade, ela em si é necessária, mas não teve, como você colocou, nenhum museu, sabe, para retratar como acontece na Alemanha, com a questão do nazismo. Não só não teve nenhuma resposta ativa para que os responsáveis da época da ditadura respondessem juridicamente, como também não deixou nenhuma marca para nos lembrar do que foi a ditadura. E acho que nesse período de pós-verdade, de tanta ideologia, que a gente vê tanto discurso contorcido sendo propagado, inclusive aqui no YouTube. Aqui não, nos outros YouTubes. Nesse aqui não. Tá brincando. É tão importante resgatar a memória do que aconteceu, dos que sofreram. A Comissão da Verdade, apesar de ter sua validade, ter sua importância, ela não trouxe esse outro lado, que é o que nós julgamos necessário, fundamental, lutar por isso para que, caso pensem, né, lá no futuro, daqui, não importa, 10, 20, que sejam daqui 100 anos, pensarem em cometer alguma atrocidade desse tipo, eles se lembrarem do que aconteceu em 2023 com o Bolsonaro, com o Pazuello, com o Damares, quando eles cometeram um crime contra o povo durante a época da pandemia. A gente precisa trazer uma novidade para a nossa configuração social. E penso que é uma novidade que tem uma reverberação assim, psicanalítica, com o conceito de reparação. Né? Quer dizer, a gente, na cultura brasileira, está muito acostumado a pensar o julgamento, a justiça, como um exercício de violência, às vezes de poder, de força, né? Essa confusão, inclusive, com a conotação moral de vingança. E nisso a gente se acostumou assim, a apagar, a adiar, a fazer de tudo para não de viva voz
da plena transformação de consciência, reparar o que foi feito. Pedidos de desculpas, às vezes tem uma função reparadora, museus, como você mencionou, atos públicos como esse que vocês estão tentando organizar agora no próximo dia 1º de abril. Que você me diz sobre a dimensão de reparação envolvida aí na Anistia Nunca Mais? Então tem um pessoal, né, que não gosta, que acha que é um erro nós retrazermos esse debate por entender que mas nós vamos falar disso de novo, mas já acabou lá nos anos 80, e agora em 2023 nós estamos falando novamente sobre isso. Mas eu acho que é justamente por nós nunca termos colocado um ponto final lá nos anos 80 que essa questão nos assombra e nos persegue até hoje. Em 2010, a OAB entrou com uma ação no STF para uma possível revisão da lei da anistia de 79. Essa ação perdeu no STF. Nós tivemos alguém como o ministro Eros, na época, ministro do STF, dizendo que não, mas foi o que eles decidiram na época, foi um acordo que eles fizeram. Se eles chegaram àquele acordo, nós não temos nada a querer mudar. A votação da lei da anistia 79, que aconteceu no Congresso, ela teve 206 votos favoráveis à aprovação da lei da anistia contra 201 contrários. Todos os 206 votos a favor da lei da anistia foram de deputados do Arena, que são os deputados, era o partido do regime militar. Foi tão escandaloso a proposição dessa lei dessa forma que nós tivemos deputados do Arena que foram contrários, porque o MDB não tinha quórum para colocar 201 votos contrários. Teve, claro, né, foram poucos, mas até mesmo deputados do Arena fizeram votos, se manifestaram contra a aprovação dessa lei. Então, que tipo de negociação é essa? Né? Isso foi uma auto-anistia. Os militares se auto-anistiaram para não terem que responder pelos crimes que eles cometeram. Nessa votação em 2010, no STF, o Gilmar Mendes, que votou contrariamente à ação da OAB, ele disse que a lei da anistia abriu, né, o caminho para a democracia. Né? E isso ele fala em 2010. Em 2016, nós tivemos um golpe de Estado. Em 2017, nós tivemos a prisão política do Lula, a perseguição que ele sofreu. Em 2018, a eleição do Bolsonaro. Né? Então, que democracia é essa que se seguiu, né, a partir dessa reconciliação da lei da anistia? Então, eu acho que está tudo muito mal resolvido. E eu acho que está muito mal resolvido justamente porque não houve uma reparação. Uma democracia desmemoriada, uma democracia sem luto dos seus percalços, das suas inconveniências, dos seus equívocos, né? É uma democracia que só olha para frente, né? E, portanto, não aprende os seus próprios erros. Então é por isso que nós contamos com a presença de todos que puderem comparecer no Salão Nobre do Largo São Francisco, dia 1º de abril, a partir das 14 horas. Nós faremos uma plenária, um ato público de entrega das mais de 100 mil assinaturas, que é um número era um número que a gente sonhava em chegar a esses 100 mil, então nós estamos muito felizes, mas essa foi uma primeira parte, nós precisamos agora da continuidade, e nós faremos esse evento, teremos a presença de várias personalidades, políticos, torcidas organizadas, intelectuais, coletivos, vários partidos, né? É importante mencionar que Christian Dunker, que é uma iniciativa pluripartidária, não sei como dizer, nós né? Estamos, acho que assim, o que vem contra o Bolsonaro e a sua laia, nós provavelmente aceitaremos. Então não é uma questão partidária, nós não fazemos nenhuma questão disso. Mas eu sou da UP, eu sou do PCB, eu sou do PT, eu sou do PSOL. Não é isso que está em jogo, não é isso que está em questão. É uma questão... Inclusive, o nosso coletivo ele é formado de forma... A maioria somos independentes. Né? Nós não temos uma vinculação
partidária. São todos e todas muito bem-vindos. Então vai ter uma participação pública, as pessoas vão poder falar, vai ser um debate aberto, é Sim. isso que a gente espera aí no dia Isso. 1º. Nós faremos o ato da entrega das assinaturas, esse ato público, e depois nós teremos uma plenária aberta para discutir, para elaborar o Tribunal Popular, e aí toda contribuição é bem-vinda. Muito interessante, quer dizer, é uma construção desse tribunal que está sendo proposta também, então, de forma coletiva, participativa, né? Os crimes Muito legal. foram cometidos contra o povo e agora é o povo que Tá. está organizando. Ok? Dia 1º, contamos com vocês lá, nas Arcadas, Faculdade de Direito do Largo São Francisco, dia 1º, 14 horas. Convido vocês, o canal está fazendo aí coro com todos esses movimentos sociais que estão em busca, né, de uma reparação, de uma justiça, de luto, de ressignificação, de simbolização, de subjetivação disso tudo que aconteceu nesses últimos anos. E aí conheçam também o nosso trabalho na internet. Nós temos um Instagram, o Twitter, o Facebook. O Instagram é manifesto.coletivo. O Twitter manifesto.colete. O Twitter, por alguma razão, não deu lá para colocar o manifesto.coletivo. E no Facebook temos um evento, porque tem a ferramenta lá no Facebook para construir um evento, tá tudo lá, os detalhes, as informações, o endereço, o dia, o horário. E o endereço do Facebook é o Manifesto Coletivo. Manifesto Coletivo. Dá para achar tudo Manifesto Coletivo. E nosso Instagram, o manifesto.coletivo, nós já tivemos algumas lives e teremos outras em breve com apoiadores, personalidades que apoiaram o nosso, que assinaram, né, o manifesto e estão nos apoiando, que devem comparecer lá no sábado. Vou convencer o Christian Dunker a fazer uma live com a gente. Então sigam para acompanhar nosso trabalho, a nossa divulgação, as novidades que surgirem, né? Nós divulgaremos lá. E para maiores fragmentos de justiça e democracia, de anistia e de não anistia, clique aqui na canoa da Queronta. Em Movebo, para frente, para trás e para o meio. Clica aqui no Aqueronta Movebo, você sempre quer dizer isso. Tamo junto.